Esse vídeo eu vou falar os segredos do processo que ninguém tem coragem de te falar. Galera, ninguém seca rápido sem sair da armadilha, sem cair na armadilha. Sempre vai ter alguma coisa no processo, algum sabotador que a pessoa não sabe ou não conhece, que vai fazer ela perder tempo, ficar estagnado. E nesse vídeo eu vou te mandar um mapa, vou te explicar tudo o que pode acontecer de erro no processo e como você pode lidar com isso para você ganhar tempo, porque você vai encarar isso uma hora e vai chegar lá e vai lembrar que eu falei para você como resolver. E aí, em vez de você perder 2 anos aí tentando secar, tu vai conseguir em 6 meses, por exemplo, porque você vai evitar vários erros que você ainda vai errar, se você não souber o que eu vou falar desse vídeo. Então fica até o final e preste atenção, porque eu vou falar 7 erros que todo mundo uma hora vai cair e não vai saber resolver e pode ficar lá por um bom tempo. Mas antes, sou Breno Moura, nutricionista, 4 pós-graduações. Estou aqui para te ajudar a colocar o shape de forma muito mais fácil, prática e rápida. Então, sem mais delongas, vamos lá. O primeiro erro é a estagnação. Todo mundo vai chegar uma hora que vai ficar travado. E tem vários motivos para isso. Primeiro, ela pode estar comendo mais do que ela acha que come. Segundo, ela não calcula a dieta. Então ela vai pela fome dela, tentando apertar, comer melhor, só que uma hora tem um limite, né? E ela fica estagnada. Ou então ela tá num tempo de restrição e aí o metabolismo dela vai ficando mais lento. Então mesmo ela comendo a mesma coisa, uma hora ela para de perder peso. Mesmo que no começo aquela dieta estava dando resultado, uma hora para de dar. Então, a estagnação tem vários motivos de acontecer e para cada um deles tem uma forma de resolver. Então, você tem que prestar atenção no porquê você está estagnado. Mas as formas incluem aumentar a comida, diminuir a comida, aumentar o gasto calórico, diminuir o gasto calórico, por incrível que pareça. Aplicar estratégia de dieta de treino, periodização de treino, ciclo de carboidratos, jejum intermitente, aumentar o cardio, aumentar o volume de treino, limpar a dieta. Então, tem várias coisas que você pode fazer, depende do seu caso. Então, preste muita atenção. Quando você está estagnado, normalmente você está fraco, cansado, com mau humor. Isso acontece quando você está em muita restrição. Só que se você estiver de boa, está fazendo dieta e não está evoluindo, é porque você está comendo a mais do que você acha que está comendo. Então, é claro que tem que analisar todos os casos, mas eu estou te dando uma luz geral para você entender. Segundo erro, a questão do sofrimento. Muita gente fala, dá para secar sem sofrer? Quero perder peso, ficar seco, mas não quero sofrer. E o sofrimento é relativo, né? Não é exatamente sofrimento dor, mas é um sofrimento de você abrir mão. Você poderia sair 3 vezes por semana, sexta, sábado, domingo. Você vai ficar em casa para ter uma vida mais saudável. Isso é sofrimento, entre aspas, porque você está deixando de ter alívio para você ficar relaxado, né? Entre aspas. Então você está abrindo mão de algumas coisas. E para alguns isso pode ser sofrimento, porque eles estão mal acostumados a ter aquilo na vida deles. Então, você perder peso, secar, você está focando em você mesmo. Então você está abrindo mão de sair com outras pessoas, de fazer outras coisas. Então, isso é o sofrimento. Porque quando você começa a fazer dieta, é muito provável que você vá passar por isso. Rejeição social. A galera vai te incomodar, entendeu? Vai querer te tirar da dieta. Você vai ter que ter uma disciplina e aguentar essas coisas. Saber lidar, né, com isso. E álcool, rolê, barzinho, ir com os amigos, tudo isso tende a quebrar a dieta, esse tipo de coisa. E você não vai poder ficar fazendo isso. Vai ser uma pessoa que vai focar mais em você mesmo. Uma pessoa que quer estudar, evoluir, treinar, abrir uma empresa, trabalhar melhor, ter mais produtividade, foco. Tudo isso está ligado. Quando você começa a focar no seu corpo, sua mente evolui também. A disciplina te leva a evoluir na vida, não só no shape. Então, esse sofrimento que dizem por aí realmente é sofrimento, mas vai ser um sofrimento mais temporário. Você sofre um pouquinho agora, de imediato,
para lá na frente você colher as recompensas. O corpo não vai vir imediatamente. Você vai demorar um pouco para chegar nele. Só que a caminhada tem que ser legal. O sofrimento vai ser de não fazer as coisas que você fazia antes. Então esteja preparado para abrir mão de algumas coisas. É claro que você não precisa fazer isso ao mesmo tempo. Só que muita gente demora muito para fazer isso. Eles ficam um pezinho ali e um aqui. E aí o que acontece? Eles demoram muito para botar o shape, demoram muito para evoluir, porque eles nunca conseguem focar 80, 90%. 100% não, porque isso é coisa de atleta. Você tem que ter uma vida social boa, relaxar, mas com equilíbrio, para que você evolua o corpo e a mente. Então, ó, também para voltando na estagnação, você tem que dominar refeição livre, refeed, ciclo de carboidrato, jejum intermitente. Você sabendo como fazer isso no seu corpo, você vai longe e bota qualquer shape que você quiser. Basta entender melhor tudo isso, como aplicar no seu corpo. Mas agora o principal para botar o shape: foco e disciplina. O que que significa isso? Você passar 3 meses fazendo dieta é tranquilo, qualquer um faz isso. Qualquer um não, né? Mas uma pessoa que consegue se priorizar isso na vida vai conseguir fazer 3 meses de foco. Mas a pessoa que mantém o shape não é quem fica focado 3 meses, e sim quem consegue ter um foco quando ela não está dedicada no shape. Então vamos supor, você faz 3 meses emagrecendo lá. E aí você consegue ter um resultado foda. Só que aí você desanima. Começou a ficar muito lento o resultado e tal. E aí você abre mão. Só que o que que você volta a fazer quando você larga a dieta? Você faz tudo errado, começa a beber, comer um monte de besteira todo dia? Ou você vai manter mais ou menos ali o que você comeu na dieta? Entendeu? Se você conseguir manter hábitos similares de quando você fazia dieta, pelo menos a mesma escolha dos alimentos, ou manter o treino pesado, nem que seja menos vezes por semana, e tendo uma vida social não muito agitada como antes, controlada, você vai conseguir manter o shape bem, vai conseguir evoluir. E isso é a chave, porque não tem como ficar focado muito tempo. O máximo aí é de 2 a 4 meses. Depois disso, a pessoa dá uma desfocada e começa a dar prioridade a outras coisas da vida. Porque cansa, cansa. Você ficar focado só em uma coisa cansa muito. E o cérebro não foi feito para isso. Então ele vai precisar de um alívio. Então ele vai focar em outras coisas da vida, só que você não pode largar 100%. E aí entra a disciplina. A você fazer como se estivesse no sangue, como se fosse escovar os dentes. Dieta tem que virar hábito. Você não precisa ficar calculando certinho, pesando tudo. Mas quando você está desfocado, pelo menos você come as mesmas coisas que estava na dieta. E aí vai ficar muito mais de boa. Você vai conseguir manter muita facilidade, Sheik. O próximo erro, medo de engordar. Todo mundo que emagrece começa a ver mais comida no prato, ele vai ficar, nossa, tem muita comida, eu vou engordar. E isso atrapalha muito, porque gera uma ansiedade, um estresse no organismo que faz ajudar a engordar, na verdade. Então, qual o segredo disso? A pessoa ter um conhecimento, saber quantas calorias ela vai bater para engordar, a estratégia dela está fazendo certo ou não. Isso eu indico a consultoria, o acompanhamento, que ela vai aprender tudo que ela precisa para o corpo dela, as melhores estratégias e melhor, né? Você trabalhando junto comigo para evoluir o máximo o seu corpo. Então, a facilidade fica muito grande para você, porque você tem eu e minha equipe todo dia te ajudando no que precisar. Então, qualquer dúvida, qualquer estratégia, você vai fazendo, vai relatando o resultado toda semana para a gente ir alinhando, faz o planejamento completo de 3 meses ali. Então, você vai aprendendo tudo de um modo muito mais rápido do que antes e também sofrendo o mínimo possível. E o tempo que você faria para ter uma evolução dessa ia demorar muito mais. Então, se precisar, estamos aqui, o link está na descrição. Então, fora isso, quem tem medo, fica com medo de comer e fazer as coisas certas, porque você vai ficar restrição, mas depois você tem que ajeitar o metabolismo e o corpo. Só que muita gente fica preso no medo e aí ele não consegue fazer isso. Aí ele fica estagnado. Ele dá uma emagrecida, mas também ele não consegue melhorar depois disso. Então, muito cuidado. Faça a estratégia certa e coma o que for preciso e faça manutenção. Manutenção seria uma fase que você come mais para regular o seu metabolismo, regular sua cabeça, para você ficar sem ansiedade, com energia, foco
e 100%. Você emagrece e você força seu corpo ao máximo para queimar gordura. Só que isso dá um dano no organismo e ele fica em modo sobrevivência, que é tipo, ele fica mais cansado, mais fraco, começa a queimar menos gordura, ele começa a ficar com o metabolismo mais lento. E aí tudo isso você ajeita na manutenção. E aí você queima a gordura, depois ajeita. Só que quando você faz isso, você não ganha a gordura de volta, só o músculo. Então aí você perde toda a gordura e vai ganhando músculo. E aí você vai indo até você chegar onde você quer. É claro que isso são estratégias avançadas, não é tão simples a pessoa sair aplicando, né? Por isso tem acompanhamento. Então vou deixar aqui, ó, uma playlist e um vídeo foda para você assistir. E se gostou do vídeo, já se inscreve no canal. Aí. Até a próxima.